Ainda de pé, vamos orar pela palavra? Estenda suas mãos, intercedam por mim. Pai, em nome de Jesus, me coloco aqui, Pai, mais uma vez, Pai, nesse chamado, nessa unção, e te peço, Espírito Santo, me esvazie de mim mesmo, para que o Senhor cresça, Senhor, através da minha vida, use a minha boca, Senhor, que seja o Espírito Santo a falar com a tua igreja. Que nada venha roubar a boa semente, Pai, que nada venha nos atrapalhar nesse momento. Apenas o teu agir nós esperamos. Que essa palavra, Senhor, ela venha cair em solo fértil e transformar as nossas vidas. É o que nós esperamos, é o que ansiamos. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoa essa palavra, traga revelada do teu trono aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. É realmente um privilégio, né? Uma honra estar mais uma vez, né? Domingo. Que bom que fosse todos os dias. Mas eu creio também que muitos aqui trabalham até tarde, ou estudam, ou tem outros afazeres que fica até um pouco difícil vir todos os dias na igreja. Mas que bom que fosse, né? Que bom que a gente tivesse esse tempo determinado para estar na presença do Senhor, né? Porque isso traz e edifica as nossas vidas. Traz sua presença e edifica as nossas vidas. E essa semana, né, a gente pôde observar que foi uma semana de muita luta para o povo brasileiro. Muitas aflições por causa desses aconteceres que esteve no Rio de Janeiro, né? Mas isso não é motivo para a gente temer. Apesar do que está acontecendo lá, né? Nós estamos firmados em Cristo, firmados em Jesus, e não devemos temer. Mas é um alerta para que a gente esteja sempre vigiando e sempre buscando mais e mais se acertar com Jesus. Porque dia após dia, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas a gente não pode vacilar e se deitar, colocar a cabeça sobre um travesseiro sem antes pedir perdão para Jesus. Sem antes pedir um conserto para nossas vidas. Algo que vai trazer transformação, algo que dê fruto. Porque o fruto do arrependimento vem através desse conserto. E nós vamos falar um pouco sobre isso. O título para essa ministração que o Senhor colocou no meu coração é um conserto para a eternidade. Talvez você possa achar um título um pouco pesado, né? Mas na verdade é para ser mesmo. É para ser. Nós não podemos sair da igreja da mesma maneira que entramos. Nós temos que sair com o desejo, com a vontade de voltar amanhã. Com o desejo e a vontade de continuar na presença do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, um pregador, ele vai pregar sobre o amor, e vai ser tremendo. Muitas vezes um pregador, ele vai exortar a tua igreja, e também tem que ser tremendo, porque não é o pregador, e sim o Espírito Santo que está agindo. E para esse momento, eu creio que Deus está nos dando essa palavra, nos mandando essa mensagem dos céus, para que a gente fique sempre alerta. Por quê? Porque amanhã pertence a Ele, e nós não sabemos como vai ser o amanhã. Mas nós temos certeza, se nós colocarmos Jesus no barco em que nós navegamos, o barco jamais se afundará. Ele sempre vai estar conosco. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês e peço para que você abra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Vamos ler o versículo 20. Romanos 8, versículo 20, a palavra do Senhor, na minha versão, Nova Almeida atualizada, está dessa forma descrita. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a rejeitou. Aleluia, eu vou ler mais uma vez. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a rejeitou.
nós sabemos que se tem algo que possa atrapalhar ou mover o agir de Deus em nossas vidas, somos nós mesmos. Eu posso garantir para você, porque eu falo comigo, que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando eu me olho no espelho, eu tento ver a luz de Cristo brilhando, e ela brilha, para a honra e glória do Senhor Jesus, como brilha na tua vida. Mas o inimigo tenta colocar em nossas cabeças, em nossas mentes, em nossos entendimentos, que nós somos inúteis, que nós somos fracos, que nós não somos capazes, que nós somos pecadores, que as nossas vaidades nos fazem inimigo de Deus. Mas na verdade, ele está usando esse termo e ao mesmo tempo nos faz refletir de que nós temos que agir da maneira correta, certa. Nós temos que ter diariamente um concerto com Deus, se quisermos chegar à eternidade. Aquela luz que você vê no espelho que brilha, nós temos que alimentá-la para que ela brilhe ainda mais. Para que o inimigo não venha tomar posse daquilo que ele tenta colocar em nossas vidas. E o mundo, ele se tornou inútil com o passar dos tempos. O mundo chegou a um determinado ponto que estamos vivendo como se fosse Sodoma e Gomorra. Como se fosse os tempos antes de Noé. Nós vivemos dias em que o maligno tem tocado profundamente a humanidade. O maligno tem destruído famílias. O maligno está agindo nos lares. Na área financeira, no relacionamento, na comunhão entre familiares, separando pais de filhos e filhos de pais. O inimigo está assolando com prostituição, com fornicação, com mentiras, com enganos, murmurações, etc, etc, etc. Mas onde é que entra o nosso papel como cristão nessa história escrita por Deus? Pois a criação está sujeita à vaidade, isso é fato. Não por nossa própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas você já se perguntou, por que Deus permitiu que isso acontecesse com a humanidade? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Romanos 3:23, a palavra do Senhor diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa do pecado, por causa das transgressões, das iniquidades, das falhas, dos maus pensamentos, do mau agir. E em Mateus 24:12, a palavra do Senhor diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que nós estamos vendo na sociedade. Por isso, eu te peço e te garanto que se você continuar na presença do Senhor, o seu galardão já está reservado lá no céu. A sua coroa já está preparada. Se você continuar na presença do Senhor, tudo que é promessa para a tua vida e para a tua família, você alcançará. Tome posse, haja e deixe o Espírito Santo agir. Mas o mundo está vivendo um momento de perdição, onde o amor está se esfriando. O homem está se desviando do caráter de Deus. O homem está se desviando daquele projeto que Deus fez para cada um. Hoje nós temos no país um grande número, milhões de pessoas que são cristãos, milhões de pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus. Mas outros milhões de pessoas ainda carecem dessa presença, carecem do Espírito Santo. É aí que está a diferença. É aí que nós entramos, e é aí que está o nosso papel. É aí que está o agir de Deus através da minha e da sua vida. Porque o mundo está vivendo esse período tenebroso, mas ainda existe esperança. E a esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Através da minha e da sua vida. Através da palavra ministrada.
através do momento de adoração, ao qual nós podemos trazer para Ele aquilo que é dele, que é o nosso coração. Não existe momento melhor e mais gostoso na presença do Senhor do que poder se ajoelhar, poder se render a Ele aos pés da cruz e falar: Senhor, eu pertenço a Ti, a minha família é Tua, o meu caminhar é Teu, por isso eu te peço, Espírito Santo, me conduza e, Pai, que as Suas poderosas mãos me sustentem, porque se vir o dia mal, eu estou na Tua presença, eu estou contigo e nada pode me abalar. São momentos tenebrosos para a humanidade, mas o cristão tem que sobressair, o cristão precisa agir, o cristão precisa estar nesse contato de intimidade diariamente com Deus, através sempre de um concerto que nos leva para a eternidade. E eu vou te garantir uma coisa, um concerto é melhor do que uma reforma. Quando Deus ele quer nos fazer o conserto, é porque Ele está nos permitindo olhar para aquilo que não está bom e arrumar. Buscar uma ajuda, ou buscar na palavra, ou pedir ajuda para um irmão que você conhece. O conserto ele pode se tornar simples. Porque para nós, eu creio que a grande maioria aqui já tem Jesus no coração, basta a gente, ao terminar da noite, antes de se deitar, falar com Ele: Pai, me perdoa, eu tive falhas, eu errei, pequei nisso e nisso contra o Senhor, mas me conserta, me corrija, para que eu continue na Tua presença, para quando eu levantar amanhã, eu esteja ciente de que o Senhor está comigo, porque eu estou contigo. Mas quando Deus ele quer fazer uma reforma, aí é complicado, irmão, porque aí pode machucar, pode doer. Quando precisa fazer uma reforma, muitas vezes precisa destruir aquilo que está pronto, e muitas vezes já está quase finalizado, e isso pode machucar. Quando um vaso passa pela mão de um olheiro, se aquele vaso ele estiver defeituoso, ele vai quebrar, ele vai moer e virar barro novamente para reconstruir, e fazer aquele vaso ser próspero, aquele vaso ser vistoso, ser bonito. E a nossa vida não é diferente. Para quem é construtor sabe, quando você tem que fazer uma reforma numa casa, dá mais trabalho do que começar do zero. Eu trabalho nessa área. E posso te afirmar que uma reforma, ela machuca. Por isso nós temos que permanecer na presença do Senhor, se consertando todos os dias com Ele, para que nunca a gente venha precisar de uma reforma. E Deus é maravilhoso. O seu agir é maravilhoso entre nós. Abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Isaías 59. Deixando lá, Manaias. Isaías 59, versículo 1. Aqui uma promessa do Senhor para nossas vidas. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Essa promessa é uma garantia de que o Senhor está o tempo todo estendendo as mãos para nós. Ele quer esse contato, Ele quer essa intimidade conosco. Assim como a corça anseia por água, nós temos que ansiar também por esse privilégio de estar estendendo as nossas mãos para Cristo, para a Tua palavra, para o Teu agir. E Ele está ali o tempo todo nos esperando para esse momento. Ao final da tarde, Deus ele quer te colocar no colo, encostar a sua cabeça no ombro dEle, e te fazer dormir em paz. Deus ele quer agir na nossa vida, nós só precisamos ter essa sensibilidade. E todas as nossas orações se achegam a Ele. Todas as nossas orações Ele ouve. A palavra de Deus, ela nos garante que a oração do justo, ela rompe o céu de bronze e chega até seu trono. A palavra de Deus nos garante que Deus está conosco.
e que Ele age através das nossas petições. E por que nós oramos tão pouco, na verdade? Eu estou falando por mim, tá, irmãos? Quanto tempo eu perco da minha vida em coisas inúteis, que a vaidade desse mundo o fez ele transformar, ou fez se tornar inútil? Quanto tempo da minha vida, quantos minutos preciosos eu podia estar orando por alguém, pela minha família, eu perco através da tela de um celular, ou através de coisas que não vai me trazer vantagem nenhuma. Aí quando eu abro a palavra de Deus e começo a ler, eu falo, puxa vida, por que eu não comecei a ler antes? Por que eu perdi esse tempo? Se a revelação do que eu preciso está aqui, se tudo aquilo que eu preciso para o hoje e para o amanhã está aqui, por que eu demoro tanto? Porque as vaidades desse mundo nos faz inimigo de Cristo. As vaidades desse mundo nos levam ao pecado e o pecado nos afasta de Deus. Mas Ele é fiel e justo, porque estende suas mãos para nos aliviar e inclina seus ouvidos para nos ouvir. Abra em Jeremias 31. Jeremias 31, vou ler do versículo 31 ao 35, se você estiver anotando. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escrevereis. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinarás jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que tremenda essa promessa do Senhor para nossas vidas. As promessas que Deus tem para mim e para a tua vida, como homem, como mulher, como igreja, como ministério, são maiores e melhores do que aquelas prometidas aos nossos antepassados. Ele nos promete algo sobrenatural. Ele nos promete nos colocar num patamar diferenciado de filhos de Deus, co-herdeiro do trono de Jesus Cristo. E essa promessa, ela diz, chegará um tempo que eu os colocarei no teu coração e na tua mente tudo aquilo que tenho para você. E você saberá dela de tal forma, você tomará posse de tal forma de tudo aquilo que Deus tem para nós, que nós não precisamos ensinar a ninguém mais, porque eles já saberão também, todos viverão numa só comunhão, como um corpo. Mas para que isso aconteça, mais uma vez eu quero lembrar, nós precisamos agir como um corpo de Cristo, nós precisamos de agir como crentes. A palavra de Deus ainda precisa chegar a muitos lares, a muitas famílias. Nós precisamos acordar, mas para acordar nós precisamos ter um concerto com Deus. Diariamente um concerto com o Senhor, um concerto para a eternidade. Em nome de Jesus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo reine em nossas vidas, mas para que isso aconteça, nós precisamos de 3 coisas que eu considero entre as mais fundamentais. Renunciar a você mesmo. Eu renunciar a mim mesmo. Essa seria a primeira. Obedecer aos estatutos e aos ensinamentos do Senhor. E a terceira, permitir o seu agir.
através da busca, todos os dias, da palavra do Senhor, todos os dias buscar a Tua presença. Todos os dias. Nós não podemos vacilar. A palavra de Deus, ela fala que o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele espera um momento para agir. E se nós vacilarmos, ele vai entrar sutilmente de uma maneira imperceptível. Mas, se a gente agir amparado na palavra do Senhor, na unidade com o Espírito Santo, em comunhão com os irmãos, o Espírito Santo todos os dias ele desce com boas novas para mim e para a tua vida. E ele age. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram coisas novas. Você toma posse disso? O que Deus tem trazido de novo na tua vida, diariamente? O que Deus tem mostrado para você? Ele tem aberto portas? Ele tem te curado? Deus, ele tem agido na tua família? Ele está te fazendo crescer? Deus, ele tem tantas coisas, mas tantas bênçãos, porque ele não leva em consideração o tempo da ignorância, ou não leva em consideração os pecados que nós cometemos, até nós confessarmos a ele, até esse conserto. Por isso eu digo que todos os dias existe essa necessidade de, antes de dormir, ou agradecer a Deus, ou reconhecer os pecados e se consertar com ele, para que a gente acorde debaixo da tua misericórdia, para que o Espírito Santo nos conduza e as suas poderosas mãos nos sustente. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, veio para nos perdoar, para nos redimir, nos resgatar. Jesus Cristo, ele deu a sua vida terrena na cruz, para que a gente pudesse ter vida. Então eu quero dizer para você, irmão, no reino espiritual você não é inútil. Você tem um preço precioso, pago com sangue, e sangue do Cordeiro. Leve em consideração isso. Quanto custa a minha vida? Quanto foi pago por mim naquela cruz? Nós não podemos calcular, mas eu te garanto, foi um sangue precioso derramado na cruz. Por isso nós temos que valorizar, por isso que nós temos que agir, por isso que nós temos que buscar entendimento para que a gente seja levado aonde existe trevas e, através das nossas vidas, nós iluminar aquele lugar. Pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão caindo nas drogas, na prostituição, na avareza e tantos outros pecados, elas podem ser resgatadas através da minha e da tua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar em comunhão com Jesus Cristo. Precisamos viver uma vida de intimidade com Ele. E Jesus, Ele oferece essa oportunidade. Eu creio que a grande maioria de nós aqui já entregamos a nossa vida para Jesus. Mas é preciso dar essa permissão, confessar com nossa boca, para que Ele venha a agir. Nós precisamos permitir. Se nós não falar, Espírito Santo, vem e age na minha vida, transforma, me livre desse pecado, desse mal, Ele vai te respeitar e não vai entrar na sua vida. Mas se você der permissão, e quando você fala, Senhor, eu te permito, vem e me transforma, porque eu já não posso e não quero ser mais essa pessoa que vive longe de Ti, que vive de migalhas, porque eu quero comer o melhor dessa terra. Eu quero um dia poder subir aos céus e cear contigo. Aí Ele vem e transforma. Ele ouve as nossas orações e transforma. Em João 14, 26, a palavra do Senhor diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas, para vos lembrar de tudo quanto tenho dito. O Espírito Santo tem te lembrado dos caminhos que você não deve andar? Eles têm te mostrado os caminhos que você deve seguir? Qual caminho nós estamos indo? Para qual direção? Nós estamos alegrando o coração de Deus? Ou estamos alegrando o nosso próprio coração? Essa é uma pergunta que eu faço para mim.
A palavra do Senhor fala que onde está o meu coração, está o meu tesouro. O que eu tenho buscado? O que eu estou fazendo com o meu chamado? Como está a minha vida ministerial? Eu não posso imaginar, meus irmãos, aonde eu ou cada um de vocês pode chegar. Mas eu posso te garantir uma coisa. Deus, Ele pode te surpreender e te levar a lugares que você jamais imaginou. Deus, Ele pode fazer da tua vida um canal de bênção, todos os dias, para a tua esposa, para o seu marido, para a tua família, para o teu bairro, para a tua cidade, ou para nações. Deus está agindo na tua igreja. Em João 16:8, ele diz: quando vier o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que tremenda essa palavra. Quando ele vier, e ele estando dentro de nós, e agindo, ele vai nos convencendo de que esse mundo existe pecados, para que a gente fuja do pecado, a gente não viva do pecado. Que esse mundo é um mundo injusto, mas que nós venhamos a nos preencher com a justiça de Deus. E nesse mundo, o juízo do homem é um juízo mau, mas o juízo de Deus é eterno e é bom. A palavra de Deus diz que o Consolador nos convencerá de tudo que é bom, para que a gente viva em abundância, viva esse caminho que Deus, que Jesus já traçou por nós, para nós, na eternidade. E eu convido você a voltar lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8, a gente vai ler agora a partir do versículo 18. Glória a Deus. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Percebem isso? Percebem o que a glória de Deus tem que ser revelada nas nossas vidas e através das nossas vidas? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, o mundo aguarda, ansiosa com a expectativa que você revele Cristo a ele, que eu revele Cristo a eles. A expectativa é que os filhos de Deus se manifestem, porque o Espírito Santo está conosco. E muitas vezes, Ele vai nos levar a lugares estratégicos para transformar. Mas muitas vezes Ele quer primeiro transformar as nossas vidas. Muitas vezes nós mesmos precisamos desse conserto. Precisamos reconhecer o que está certo e o que está errado, e pedir perdão pelo que está errado, e para que Deus nos ilumine, para que a gente viva no que é certo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Porque na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui está a revelação da palavra de Deus. Existe uma esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Existe uma esperança para a humanidade perdida, e a esperança é Jesus Cristo, que se manifestará através da minha vida e da tua. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos o nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê é esperança, pois quem espera o que está vendo?
mas a esperança do que não vemos, com paciência aguardamos. Vamos ficar de pé. A esperança é Jesus Cristo, que nós aguardamos ansiosamente pelo seu voltar, pelo seu agir. Maranata, Senhor, nós esperamos por Ti. Mas enquanto Ele não vem, ainda precisamos agir. Nós precisamos levar o Evangelho, nós precisamos trazer as pessoas que estão perdidas para a Tua divina luz. A esperança está em Jesus Cristo, e nós aguardamos com paciência. Nós aguardamos ansiosamente pela Tua volta. Nós precisamos nos consertar, ter esse momento com Deus todos os dias. Mais uma vez eu te falo, ter um conserto nos leva à eternidade. O Senhor nos traz esperança, Pai, e nós sabemos que nada está perdido, porque o Senhor está à frente de nossas vidas. E o Senhor diz à sua igreja: ei, eu estou contigo, não temas. Eu estou contigo, não temas. Se conserte comigo e verás o sobrenatural. Ande comigo e te levarei a lugares, os mais altos lugares. Deus é perdoador, Jesus é perdoador. Nós só precisamos abrir nosso coração para Ele. Quando em Cafarnaum, 4 homens levaram um paralítico para ser curado por Jesus. Aquele lugar estava cheio, aquela casa cheia de gente. Eles tiveram um plano, desceram pelo telhado, e aquele homem chegou até Jesus. E Jesus, antes mesmo de curar o seu físico, Ele curou o seu interior. Ele disse àquele homem: homem, você está curado. Os seus pecados estão perdoados. Eu te curo o seu interior. Os seus pecados estão perdoados. E existiam pessoas naquele lugar que preparavam uma armadilha para Jesus. Como tem pessoas, através do agir do inimigo, que preparam armadilhas para nós. E aquelas pessoas falaram, os escribas, os fariseus: quem é ele que perdoa pecados? Quem é esse que perdoa pecados? Isso é blasfêmia. Então Jesus, para mostrar o teu poder e confirmar a tua autoridade, Ele disse: homem, seja curado. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, primeiro, nós precisamos de um conserto interior, da nossa alma, do nosso espírito, para que a gente receba o galardão da cura física, para que a gente receba aquilo que é promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. Vocês lembram de Abraão, quando Deus falou com ele? Abraão, saia da tua tenda, olhe para os céus e veja quão numerosas são as estrelas do céu, o qual eu te tornarei pai das nações, o qual multiplicarei as suas gerações, a sua prole. E ele creu. Ele creu. Mas antes de receber o galardão, antes das promessas se concretizarem, Abraão precisou dar um passo de fé. Ele levou o seu filho Isaque para o monte para ser sacrificado por Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele deu esse passo de fé. Deus ali proveu um sacrifício para Abraão, e ele poupou o seu filho, e aí Deus confirma: agora sim, assim como as estrelas do céu são inúmeras, assim será a sua nação, assim você prosperará, assim você será pai de multidões. Com a minha e com a sua vida não é diferente, meu irmão. Às vezes tem alguma coisinha que está impedindo o agir de Deus. Às vezes tem algo que não deixa o Espírito Santo agir, e nós ficamos ali
na inutilidade do mundo, através da nossa vaidade, que impede o agir do Espírito Santo em mim e em você. A palavra de Deus fala que se nós confessarmos com nossa boca de que Ele é o Salvador das nossas vidas, que Ele morreu e ressuscitou por mim e por você, nós temos acesso, nós somos salvos, e logo Ele envia o Espírito Santo para nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque é muito bom, muito lindo, muito prazeroso estar na Tua presença, Pai. Quando Pedro falou para Jesus: para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Cá estamos nós, Pai, como Pedro. Cá estamos nós na Tua presença, Pai, nós te agradecemos. Por essa manhã abençoada, por esse domingo, Senhor, que o Senhor nos propôs. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmãozinho aqui. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Muito, 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 muito obrigado, Espírito Santo. Santo, santo e poderoso é o Teu nome. Nós entregamos a nossa vida, nossas famílias, os nossos dias aos Teus pés, para que o Espírito Santo nos conduza, em Suas poderosas mãos nos sustente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a shalom. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Shalom e bom domingo, meus